Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Vamos para mais um episódio da nossa playlist de melhores jogadores brasileiros que eu vi jogar. E hoje vamos falar sobre os meias ofensivos, não necessariamente os meias atacantes, porque por aqui muitas vezes utilizamos meias armadores numa posição mais avançada, em sistemas como 4-2-2-2, por exemplo, com dois jogadores mais adiantados na frente dos volantes. Talvez você, num primeiro momento, ache um absurdo que faltou um nome ou outro, mas calma. Muito provavelmente, os nomes que você sentiu falta também jogaram como pontas, como meias abertos, ou até segundos atacantes. E provavelmente eu optei por deixá-los nas listas dessas posições, beleza? Mas nunca é demais lembrar que você pode montar a sua lista nos comentários com os nomes que você quiser e na ordem que você achar melhor. Primeiramente, alguns bons nomes, mas que não vão aparecer nos top 10. Carlos Alberto, que jogou em vários clubes e teve mais sucesso no Fluminense, no Porto, no Corinthians e no Vasco. Jadson, de Furacão, Shakhtar, São Paulo e Corinthians. Alex, esse Alex, aquele que jogou no Internacional e também no Timão. E Danilo, o Zidanilo, outro com boa passagem no Parque São Jorge e que também já tinha mostrado bom futebol no São Paulo. E eu queria muito falar que eu verdadeiramente vi o Djalminha jogar, mas eu estaria mentindo, tá? Ele ainda estava em atividade quando eu comecei a acompanhar futebol, mas jogava na Real Sociedad, depois foi jogar na Áustria, no América do México. Eu não vi o auge do Djalminha, então ele também fica só mencionado antes que alguém me cobre, beleza? Em décimo, Douglas, o maestro, mas também carinhosamente conhecido como Barriga de Cadela. Jogador com passagens de destaque no Corinthians e no Grêmio. No Clube Paulista, foi campeão brasileiro da Série B e da Copa do Brasil em sua primeira passagem. Na segunda, esteve no grupo campeão da América e do mundo. No Tricolor Gaúcho também teve duas passagens, a segunda de maior destaque, onde também vence uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Ele também tem uma rápida passagem pelo Vasco entre 2014 e 2015. Se destacava principalmente pela elegância conduzindo a bola com o pé esquerdo, executando passes e também nas bolas paradas. Em nono lugar, Júlio Batista, La Bestia, como era chamado quando chegou no futebol espanhol. Vindo do São Paulo, onde foi revelado como segundo volante, jogou 2 temporadas no Sevilha e foi levado por Vanderlei Luxemburgo para o Real Madrid. Ficou lá por 2 temporadas, foi emprestado ao Arsenal e voltou para erguer seu único título com a camisa merengue, La Liga de 2007-2008, como reserva. Teve ainda passagens por Roma e Málaga até chegar no Cruzeiro e ser campeão brasileiro em 2013 e 2014. Pela seleção, ganhou as Copas América de 2004 e 2007, a Copa das Confederações em 2005 e 2009, disputou a Copa do Mundo de 2010, ele que era muito versátil, também jogou por vezes como centroavante, aproveitando o porte físico avantajado que ele tinha, e ele se destacava também pela pancada de fora da área que tinha com o pé direito. Em oitavo, Thiago Neves, ídolo do Fluminense, clube pelo qual tem 3 passagens. Na primeira delas, ganhou a Copa do Brasil de 2007 e foi vice da Libertadores de 2008, marcando 3 gols na final. No mesmo ano, pela seleção, foi bronze olímpico em Pequim. Vendido para o Hamburgo, da Alemanha, foi emprestado para o Tricolor das Laranjeiras para uma segunda passagem em 2009 sem brilho. Depois, foi negociado com o futebol saudita, jogou a temporada de 2011 pelo rival Flamengo, mas retornou ao Flu no ano seguinte, quando participou da campanha do título brasileiro de 2012. Voltou a jogar no mundo árabe e retornou ao Brasil em 2017 para atuar pelo Cruzeiro. Com a camisa celeste, ganhou as Copas do Brasil de 2017 e 2018. Em 2019, ficou marcado por participar da campanha do rebaixamento da Raposa. Teve ainda passagens sem brilho por Grêmio e Sport. Pera aí, galera. Fala, Zezé! Bom dia, cara! Em sétimo, Diego Ribas, um dos meninos da Vila do Santos, campeão brasileiro em 2002 e 2004. Vendido para o Porto, recém-campeão europeu, também ergueu títulos como o Mundial de Clubes, naquela mesma temporada, e o Campeonato Português em 2006. O passo seguinte foi o Werder Bremen, da Alemanha,
onde ganhou a extinta Copa da Liga Alemã no mesmo ano e a Copa da Alemanha em 2009. Jogou ainda por Juventus, Wolfsburg, Atlético de Madrid, onde ganha a Europa League de 2012 e La Liga de 2014, além de ser vice-campeão europeu naquela temporada. Passou pelo Fenerbahçe, da Turquia, antes de desembarcar no Flamengo em 2016, clube que permaneceu até 2022. Pelo rubro-negro, entre outros títulos, conquistou 2 Libertadores, 2 Brasileiros e uma Copa do Brasil. Pela seleção, também esteve no grupo que foi bronze em Pequim em 2008, além de ganhar as Copas América de 2004 e 2007. Apesar de ter surgido como um dos mais promissores meias de sua geração, não chegou a jogar uma Copa do Mundo. Por falar em promessas que não chegaram a ser tudo o que pensamos que seriam, em 6º lugar, Paulo Henrique Ganso. Aqui um caso clássico de camisa 8, meio armador, que foi tratado como um 10 clássico que nunca foi. Outra cria do Santos, que antes de explodir na temporada 2010, foi vice-campeão mundial sub-20 com a seleção em 2009. No ano seguinte, jogando ao lado de Robinho e Neymar, foi uma das principais peças nas históricas conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil naquele ano. Teve muito seu nome pedido para jogar a Copa do Mundo em 2010, mas nunca havia sido convocado antes do apelo para que ele estivesse na lista final. No entanto, esteve entre os 7 nomes que ficaram de stand-by. Sofreu uma lesão gravíssima no joelho e seu futebol nunca mais foi o mesmo. Ainda assim, foi campeão da Libertadores de 2011 pelo clube e em 2012 vai jogar no São Paulo e é campeão da Copa Sul-Americana pelo tricolor. Naquele ano também foi medalha de prata nas Olimpíadas de Londres pela seleção brasileira. Sua melhor temporada pelo clube foi a de 2014, quando foi vice-campeão brasileiro e escolhido um dos melhores meias da competição. Sua passagem no futebol europeu foi bem esquecível, atuando sem sucesso por Sevilha e Amiens, da França. Em 2019, chega ao Fluminense, mas demora para de fato acontecer como um titular absoluto. Só em 2022 ele passou a ser peça-chave do time, que ganha 2 cariocas seguidos, além da Libertadores 2023. Em 5º lugar, Oscar, o homem do gol brasileiro no 7-1. Revelado pelo São Paulo, poucos se lembram do jogador atuando pelo clube. Inclusive ele fazia parte do elenco campeão brasileiro de 2008. Com só 14 jogos e nenhum gol pelo tricolor paulista, ele se transfere para o Internacional e começa a aparecer como destaque no futebol brasileiro em 2010. Ele não faz parte do grupo campeão da Liberta daquele ano, mas joga o Mundial de Clubes ainda como reserva. Em 2012, ele se transfere para o Chelsea, também da conquista continental, dessa vez a Champions League, e também joga o Mundial daquela temporada e, novamente, não conquista o título, mas começa a galgar sua titularidade na equipe e, por lá, conquista a Europa League de 2013, as Premier Leagues de 2015 e 2017 e a Copa da Liga também em 2015. Desde a temporada 17-18, ele joga no futebol chinês, pelo Shanghai Port. Pela seleção brasileira, se destaca muito na final do Mundial Sub-20 de 2011, marcando 3 gols na decisão, conquistando o título. Ele era um dos principais nomes daquela geração, que tinha nomes como Neymar, Lucas Moura, Felipe Coutinho e Casemiro. Conquistou a prata em Londres em 2012, a Copa das Confederações de 2013 e foi titular na Copa do Mundo de 2014. Em 4º, Juninho Pernambucano, o reizinho da colina, como é chamado pela torcida do Vasco. Muito ídolo do clube, que chegou em 95, após ser revelado pelo Sport e ser campeão do Nordeste um ano antes. Pelo Cruz Maltino, ganhou um torneio Rio-São Paulo, 2 campeonatos brasileiros, uma Libertadores e uma Mercosul, antes de seguir para o Lyon, e também se consagrar como muito ídolo do clube francês. Um dos maiores ídolos brasileiros de um clube europeu, inclusive. Foram 7 campeonatos nacionais e uma Copa da França pelo Lyon. Jogou ainda pelo Al-Garrafa e pelo New York Red Bulls, antecedendo outras 2 passagens pelo Vasco da Gama. Na última, ele acaba também participando da campanha do 2º rebaixamento do clube na história, mas nada que manchasse sua idolatria por lá. Pela seleção, ele está no grupo que conquista a Copa das Confederações de 2005 e disputa a Copa do Mundo de 2006.
é amplamente considerado ao redor do mundo um dos maiores cobradores de falta da história do futebol. E falando de grandes ídolos brasileiros de clubes europeus, em terceiro lugar, Alex, que não é o que jogou no Inter e no Corinthians que eu mencionei no início do vídeo. Esse é o Alex do Curitiba, do Palmeiras, do Cruzeiro e do Fenerbahçe. Poucos são os jogadores que conseguem ser ídolos em 4 clubes diferentes. No Coxa, onde ele foi revelado, não conquistou títulos na primeira passagem, mas voltou para encerrar a carreira ganhando um estadual. No Palmeiras, foi uma das figuras-chave nas conquistas da Copa do Brasil e da Mercosul de 98, da Libertadores de 99 e do Rio-São Paulo de 2000. Teve passagens relâmpago por Parma e Flamengo antes de retornar ao Verdão 2 vezes, intervaladas por uma primeira ida ao Cruzeiro. Mas foi em 2002 que ele chega à Raposa para fazer história a longo prazo. Foi o nome principal da Tríplice Coroa de 2003 e em 2004 seguiu para o Fenerbahçe, onde tem até estátua feita pela torcida em frente ao estádio. Provavelmente é o maior nome da história do clube. Em 8 anos, 3 ligas e uma Copa da Turquia. Pela seleção, não joga Copas do Mundo, apesar de fazer parte de 2 ciclos e ter plenas condições de jogar pelo menos 3 edições, na minha opinião, 2002, 2006 e 2010. Mas conquista 2 Copas América, em 99 e em 2004. Em segundo lugar, Rivaldo. Na minha opinião, o maior camisa 10 que a seleção brasileira teve em Copas do Mundo pós-Pelé. Maior que o Zico, por exemplo. Na minha opinião. Revelado pelo Santa Cruz, com passagens por Mojimirim, Corinthians e campeão brasileiro de 94 e do histórico paulista de 96 pelo Palmeiras, seguiu para o La Coruña antes de viver seu auge no Barcelona, onde ganhou 2 La Ligas e uma Copa do Rei, além de ser escolhido o melhor jogador do mundo de 99. No Milan, não foi titular, mas anotou no currículo, entre outros títulos, uma Champions League em 2003. Jogou rapidamente no Cruzeiro em 2004, foi um destaque jogador do Olympiacos e do AEK Atenas, da Grécia, e teve passagens por mercados alternativos, como o Uzbek e o angolano, intervalados por 11 meses no São Paulo. Jogou ainda no São Caetano e no Mojimirim, clube que chegou a presidir e jogar ao lado do seu filho. Pela seleção brasileira, foi bronze nas Olimpíadas de 96, jogou a Copa das Confederações de 97, foi campeão, e da Copa América de 99. Jogou também as Copas de 98 e 2002, vice-campeão na primeira e um dos principais nomes do título da segunda. Em ambas vestiu a camisa 10 e dividiu o protagonismo das 2 disputas com o Ronaldo Fenômeno. E o melhor meia brasileiro que eu vi jogar foi Kaká. Alguns de vocês devem ter visto o vídeo em que eu comparo o Kaká com o Rivaldo e digo que o Rivaldo foi mais jogador que o Kaká, mas isso num touro da carreira. Infelizmente eu não vi o grande Rivaldo do auge nos anos 90, mas o melhor Kaká foi certamente um dos melhores jogadores que eu vi na vida. Revelado no São Paulo, foi campeão do Rio-São Paulo em 2001, chegou ao Milan em 2003 com o Rivaldo lá, já não conseguindo ser titular pela presença do português Rui Costa, mas o menino chamado de Príncipe do Morumbi, no caso o Kaká, foi tão bem que atropelou os 2 concorrentes e logo se tornou o grande nome do time. Não à toa, é considerado pelo Carlo Ancelotti, seu treinador no Milan, o melhor camisa 10 que já trabalhou com ele. E olha que ele trabalhou com Zidane na Juventus, por exemplo. Campeão italiano em 2004, da Europa e do mundo em 2007, ano em que ele também ganhou a Bola de Ouro e o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo. Jogou no Real Madrid, seguiu para o Real Madrid em 2009, sofreu com lesões, mas também ergueu títulos. A Copa do Rei de 2011 e La Liga de 2012. Voltou para jogar mais uma temporada no Milan, em 13 e 14, terminou aquele ano no São Paulo, quando retornou por empréstimo ao primeiro clube da carreira, foi vice-campeão brasileiro, e terminou a sua trajetória como profissional jogando por 3 temporadas no Orlando City, dos Estados Unidos. Pela seleção brasileira, jogou 3 Copas do Mundo. Como reserva, ele foi campeão em 2002. Como titular, jogou ainda em 2006 e 2010. Essa última vestindo a camisa 10, inclusive. Também conquistou as Copas das Confederações de 2005 e 2009.
E é isso, galera. Esse é o meu top 10 de melhores meias brasileiros que eu vi jogar. Convidando sempre vocês a fazerem suas próprias listas nos comentários, usando os critérios que vocês quiserem e debaterem com respeito quando virem opiniões contrárias, sejam as minhas ou de outros espectadores aqui do canal. No próximo episódio, a gente traz os melhores pontas, e assim como na lista dos laterais, vamos citar 20 jogadores, os 10 melhores pontas direitas e os 10 melhores pontas esquerdas. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no nosso canal e até a próxima!